Olá, meus queridos, sejam bem-vindos ao canal Lucas Assunção. Nesse momento nós estamos dando continuidade na nossa série de estudos aqui pelo YouTube chamada BíbliaTube. E o assunto de hoje está muito legal. Estou aqui novamente com o pastor Calaça. Seja bem-vindo, pastor. Obrigado, Lucas. E a expectativa aí para o estudo de hoje? A expectativa tá 1000, tá, Lucas? Tá bom demais. Excelente! Nós vamos falar sobre um assunto muito importante, sobre a oração. Como você viu o tema aí, o WhatsApp de Deus. Esse aplicativo de Deus é a oração. Você pode usar ele em qualquer momento, em qualquer lugar. A diferença desse aplicativo é que ele não depende de celular, tá bom? É um aplicativo que você pode fazer uso dele em qualquer momento, nos momentos difíceis, nos momentos bons. É a oração, gente. Então, falando sobre a oração, pastor, o que é a oração? Tem uma frase que eu particularmente gosto. É nós que precisamos. Quando a gente ora, o maior beneficiado somos nós. Isso mesmo, você falou benefício, não é isso? Então nós só temos a perder, Lucas, quando nós não oramos. Então grandes e grandes benefícios, eles vêm de encontro à nossa vida quando nós tiramos um tempo com Deus. Você vai ver que homens e mulheres da Bíblia eram homens de oração. Quando eles oravam, alguma coisa acontecia. E outra questão importante, como orar, pastor? Porque às vezes alguém que está nos assistindo pensa assim, eu não sei orar. Outras pessoas ficam até com medo de orar porque vê outras orando, falando palavras bonitas, fazendo aquela oração bem gramatical, tudo certinho, falando as palavras tudo certinho. E a pessoa fica, meu Deus, eu não sei orar porque eu nem sei falar direito. Isso mesmo. Há um texto aqui em Salmos, aqui Davi, aqui no capítulo 5, no versículo 3, fala o seguinte: de manhã, Senhor, ouves a minha voz, de manhã te apresento a minha oração e fico esperando. Também há outro texto lá em Isaías que fala: buscai-me-eis e me achareis quando me buscar de todo o coração. Então, Deus não se preocupa em nós orar, em falar palavras que não são bonitas, palavras que não são muito colocadas. Então Deus se preocupa quando nós fazemos uma oração humilde, uma oração com sinceridade, uma oração que vem do coração, Lucas. Então tem gente que ora aquela oração bonitona, mas o coração está longe de Deus. Então Deus se importa e se interessa quando eu e você que está nos assistindo, ora com sinceridade, com o coração contrito,
com desejos e objetivos para uma vida melhor com Deus. Você comentando sobre a oração sincera me fez lembrar de duas situações. Uma que a Bíblia fala da oração do fariseu, alguma coisa assim, do fariseu e do publicano. Lembra dessa passagem? Está lá em Mateus 6. Que um falava: Senhor, eu devolvo o dízimo, eu sou fiel ao Senhor, não sou como os demais. Você achou ela aí? Você pode ler essa passagem? Não é muito bem assim, mas assim, ó, aqui no capítulo 6, versículo 7, e orando, não useis de vãs repetições como os gentios, porque presume que pelo muito orar, muito falar, serão ouvidos. Então... Ah tá, mas não é essa passagem que eu comentei, essa que eu estou comentando é outra, talvez você vai lembrar, que o outro falava assim, batia no peito e falava que não era nem digno. E aí Jesus fala que qual oração que foi aceita diante de Deus? A daquele pecador que falava que nem era digno diante de Deus. Não daquele outro que era certinho, que fazia tudo certinho, devolvia o dízimo, mas era só de aparência, não era algo assim sincero, como você comentou. Na questão da oração sincera, conta-se que estava a família toda ali para descontrair, a família toda ali na mesa comendo, perdão, não estava comendo, sentou-se para comer. E então uma criança fez a oração. Ela pediu: não, papai, deixa que eu oro. E aí ela começou a orar ali. Ela falou: Senhor, obrigado pelo arroz, obrigado pelo feijão, mas por essa jiló eu não agradeço não, porque esse negócio é ruim demais. Ou seja, esse é um exemplo de uma oração sincera, né? Às vezes a gente vai fazer a oração, só fala só coisas bonitas, só coisas mecânicas, engessadas, e Deus não quer isso. Deus não quer aparência, né? Deus quer que a gente abra o coração. Se eu não estou me sentindo bem, eu falo para Deus isso, eu conto para Ele. Isso mesmo. Não é só pedir também, né? Tem gente que só pede. E tem gente que só busca na necessidade. Então, mas Deus é tão misericordioso que Ele ouve essas orações. Então, Lucas, a oração, ela é uma conversa íntima. Ela é algo que causa um crescimento. E na psicologia e na neurociência, fala que há benefício para quem ora. Pessoas que têm depressão, pessoas que têm um transtorno de ansiedade generalizada, pessoas que têm outros traços ou transtornos de personalidade, a psicologia diz que a oração ela causa um efeito positivo na qualidade de vida. Pessoas que têm costume ou hábito de orar são pessoas que vivem mais saudáveis e são pessoas que superam mais alguns traumas, depressões e aí vai. A oração, no caso, assim, ela tem um papel terapêutico na vida da pessoa. Isso. A neurociência diz que quando uma pessoa ora, há uma parte no cérebro, Lucas, que libera algumas substâncias químicas que é bom para o organismo. E através dessas substâncias que o organismo libera, ela tem uma boa qualidade de vida. Tipo assim, pessoas que têm um extremo estresse, que são bastante estressadas, quando elas oram, libera mais cortisol, que é o hormônio do estresse. E ali também libera dopamina também, que é o hormônio ali da felicidade, do bem-estar. Então, pessoas que oram, que têm a frequência de oração, ela tem uma qualidade de vida melhor do que pessoas que não têm a prática da oração. Excelente. Continuando aqui, falando sobre a oração. Por que algumas pessoas têm suas orações atendidas e outras não? Então, Lucas, Deus escuta todas as nossas orações, tá? De todo mundo. Mas tem algumas orações que Ele não se agrada. Acho que a própria Bíblia fala, o próprio Jesus fala que não atende a gente porque a gente não sabe orar. Isso, também, isso. Às vezes pedimos do jeito errado. Às vezes pedimos do nosso jeito, não que seja feita a
vontade dele. Exatamente, Deus tem uma visão mais ampla, Ele sabe o futuro, Ele sabe o que é melhor para a vida de cada um de nós. Então, no momento de atender, Deus não vai atender algo que Ele sabe que vai te prejudicar depois. E realmente a nossa oração muitas vezes é carregada de egoísmo, né? Se a pessoa ali teve um desentendimento com alguém e ela vai lá e ora com raiva, ela pede até para Deus matar a outra pessoa. Já pensou se Deus fosse atender essa oração? Então Deus ele trabalha de várias maneiras, atende de várias maneiras. Aqui no capítulo 1 de Tiago, no versículo 6, diz: peça, porém com fé e nada duvidando. Então a fé é importante aqui. Então nós temos que ter fé, entender que Deus está em todas as coisas e que Deus pode atender naquele momento ou depois. Mas quando fala assim a oração com fé, porque a ideia hoje que as pessoas têm de fé é de que a fé é algo assim teórico, algo abstrato. Você ora acreditando. A gente tem a ideia de que fé é só acreditar. A fé, ela vai além disso, né? Você ora com fé não significa que assim, você está orando, mas não mexe uma palha, você não faz nada. É o esforço humano unido com o poder divino. Isso mesmo, temos que ter a nossa participação. Então eu acredito que toda atitude de oração já é um ato de fé. Quando nós recorremos a Deus, já é um ato de fé. Então quando a Bíblia fala assim que nós temos que pedir com fé e nada duvidando, ela está querendo dizer, como eu falei agora há pouco, que Deus, que mesmo que Deus ele mostra tanto um lado da moeda como o outro lado da moeda. Então Deus, ele trabalha naquele momento ou com depois. Então há três formas para Deus responder: ou com sim, ou com não, ou com espera. Sim, não, saiu errado. Eu sorri. Então Deus ele trabalha em três maneiras: com sim, com não e espere. Então isso é orar com fé, né? Também fé não é presunção, entendeu? Então eu orar com fé não quer dizer que eu vou ter atendido, vai ser atendido tudo aquilo que eu pedir. Isso mesmo, até porque orar com fé é saber, é ter paciência, é acreditar no poder de Deus. Orar com fé é esperar, saber esperar em Deus. No caso, orar com fé seria você orar e continuar fiel a Deus. Isso, porque a Bíblia diz o seguinte, que nós temos que perseverar na oração. Porque a pessoa não pode orar, de repente, se não teve a oração respondida, começa a desobedecer a Deus também. Isso não foi uma oração de fé. É isso mesmo. Então, oração com fé é você acreditar que Deus pode atuar naquele momento e que Deus pode atuar em outro momento. Mas saber que Deus está no controle, está te ouvindo, em algum momento Ele vai atuar. Sabe um ponto interessante, pastor, é de que você comentou que Deus pode responder com sim, não ou espera. Claro que todo mundo que ora espera que Deus responda com sim, não é verdade? Mas Deus também, os nãos de Deus também são bênçãos disfarçadas. Muitas vezes quando Deus diz não para a gente na oração, Ele está nos livrando de muitas coisas que a gente não faz nem ideia. E às vezes a gente ainda fica bravo quando não é atendido, mal sabendo que Deus está nos livrando. Quando Deus diz não, não é porque Ele gosta de dizer não ou quer nos prejudicar. Não é verdade, pastor? Porque, como você falou, o nosso coração é enganoso, nosso coração é orgulhoso, egoísta. Às vezes Senhor, eu faço a tua vontade, mas no fundo, nós não queremos que Deus faça aquela vontade, mas sim a nossa vontade. É verdade. E aí, às vezes, nós acabamos o quê? Acabamos se frustrando e ali se decepcionando com Deus. Então, como diz a Bíblia, nós temos que perseverar na oração. Nunca devemos desfalecer. Mesmo sem vontade, devemos orar. Porque a vida espiritual, ela tem os seus picos, né? Ela é de altos e baixos. Então, às vezes, você tá bem com Deus, quer orar, mas tem dias que você não vai sentir vontade de orar. Mas mesmo assim, devemos orar. Jesus, ele era um homem de oração. Ele orava pelos discípulos, ele orava pela comunidade. E a Bíblia diz que ele ora por nós. Até porque ele está intercedendo por nós no santuário celestial. Se Jesus, que era Deus, orava tanto quanto ele orava, que a Bíblia apresenta, imagina nós. É um homem que tinha vários trabalhos. Um homem que tinha uma vida corrida, ainda assim tinha tempo para orar. Interessante, então Jesus era um homem de oração, um exemplo para nós, não é verdade? Isso mesmo. A Bíblia fala que ele passava noites e noites orando,
sempre orando, pedindo que os discípulos orassem. E então, assim, pastor, tem a oração Pai Nosso. Essa oração é a oração modelo. Isso. Você pode observar que lá é um exemplo de oração para nós, porque Jesus faz um pedido apenas no âmbito material, os demais pedidos são todos no âmbito espiritual. Então, muitas vezes, quando a gente vai orar, a gente só pede coisas materiais, coisas passageiras. E Jesus nos deu o exemplo que a gente precisa pedir coisas espirituais, amor, fé, a gente também pedir aí paciência, enfim, os frutos do Espírito e até mesmo o Espírito Santo, que é um dos pedidos muito importantes que a gente tem que fazer nas orações. É realmente isso que desenvolve o nosso crescimento, porque a oração também é um ato de adoração a Deus. E tem uma frase de um pastor Paulo Júnior que ele fala o seguinte, que a oração é a gasolina que move a igreja. Isso mesmo. E eu complemento que a oração é o sinal de vida do crente. Que legal, interessante, hein? Então não tem como nós ter comunhão com Deus sem oração. É através da oração que nós vamos ter força para enfrentar as tentações, a dificuldade, vencer o pecado, se preparar para ir para o céu e ter uma vida de comunhão com Deus. Sabia um detalhe para a gente já fechar aqui, não se prolongar muito? Sobre a oração foi comentado no início da questão de que a gente geralmente pede. A gente quer deixar um exercício para você. Faça um exercício. Converse com Jesus como um amigo. Se você de repente quiser, você pode pegar uma cadeira, coloca uma para você sentar e outra para Jesus. Convida ele para sentar do teu lado ali e faz um bate-papo com ele. Isso. Com o olho aberto mesmo, conversando com ele. De maneira formal. Exatamente. Faz um teste, fazendo uma oração apenas conversando, nem pedindo e nem agradecendo. Muitas pessoas travam a gente mesmo, porque a gente não está acostumado a conversar na oração, a gente está acostumado a só pedir e agradecer. E a oração não é só isso, é muito mais do que isso. É uma conversa com Deus, né? Exatamente. E nós vamos agradecendo aqui a sua companhia até aqui na nossa série BíbliaTube. Em breve a gente prepara outro bate-papo bem legal e você é o nosso convidado especial aqui nesse encontro maravilhoso em que a gente aprende mais sobre a Palavra de Deus. Deixa um comentário, faz uma curtida aí, compartilhe o vídeo com seus amigos, tá bom?